Paz do Senhor com os irmãos de palavra revelada aí pelas mídias do projeto Lâmpada de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios 11, versículo 23. Enquanto eu vou lendo, os irmãos encontram. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, e o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E a Bíblia diz ainda no versículo 29, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32, mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais pelos outros. Versículo 34 e último, mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Portanto, as demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, a Santa Ceia. Primeiro eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus de legislação. O que é um Deus de legislação? Você abre o livro de Gênesis, Êxodo, capítulo 20, Deus estabelece 10 mandamentos primeiros e depois 603 mandamentos auxiliares. Deus é um Deus de legislação. Quando você vai abrir o Salmo 101, saber que Davi, no seu plano de governo, ele diz que apenas os justos da terra estariam com ele para servir. Qual é o padrão de justiça? Aquele que anda de acordo com o caminho de justiça, o caminho da lei do Senhor. Quando você abre no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, você vê Paulo deixar uma legislação ali, ó, irmãos: abstende de toda aparência do mal, orai sem cessar, e vai indo para dizer essas profecias. Deus é um Deus de legislação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas o que fazer com aqueles que não conheciam essa legislação? Você vai abrir, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 39, José resistindo à tentação da mulher de Potifar. Ele diz: como eu faria tão grande mal pecando contra Deus, caindo em adultério com você? No livro de Jó 31, primeiro, Jó diz: eu fiz um concerto com os meus olhos, como eu fixaria numa virgem. Aí você abre Êxodo 20, versículo 17, não cobiçarás. Então você vê que a lei de Deus sempre esteve no coração de quem serve a Deus. Tem pessoas que não sabem ler, mas ele conhece o que é pecado, porque o Espírito de Deus anda dentro dele. Quando eu estava me libertando de artes marciais, eu estava treinando em casa, Kung Fu, e eu senti que veio uma vontade de espirrar muito grande. Deus diz: para com isso, suas mãos foram feitas para orar pelos enfermos, não bater nas pessoas. Então, irmãos, toda pessoa que anda com Deus, ele conhece a legislação de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, João diz assim: vocês têm a unção de Deus, vocês não precisam que ninguém ensine nada a vocês. Ou seja, um homem de Deus, ele sabe que muita coisa não serve para ele mais. Determinadas amizades, como por exemplo, eu às vezes fico sozinho no lugar onde eu estou, lá na empresa, porque a conversa deles não bate. Ele fala: por que você é assim? Porque o nosso diálogo não é igual. Tenta juntar um porco e uma ovelha, eles não se harmonizam. Porco come lavagem, ovelha come pasto. Então um vai se separar. Se você unir um sapo e um caranguejo, eles vão se separar, eles não se entendem. Então a igreja de Deus, ela não se harmoniza com o pensamento do mundo. E falando sobre a Santa Ceia, irmão, hoje o tema da nossa mensagem é aspectos fundamentais da Santa Ceia. Eu escrevi um livro, irmão, chamado Peritos na Caminhada da Fé Cristã, e um dos capítulos é o problema com os desigrejados. Eles acham que não precisa da figura sacerdotal do pastor, eles não precisam de um cenáculo, um lugar para reunir, eles não precisam tomar Santa Ceia na igreja, pode tomar na casa deles.
Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver o que Deus revela na sua palavra. Quando você abre nos evangelhos, especialmente Lucas capítulo 22, você vai ver que Jesus, quando ele vai falar da ceia, antes ele vai concluir a lei. E ele fala assim: olha, vocês vão para a cidade, lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Diga assim: o mestre diz que ele quer o mestre. Supõe-se que esse homem era cristão, ele conhecia Deus, porque se você fala, meu presidente é Lula, se ele mora na Argentina, não faz sentido nenhum ele dizer meu presidente, não, ele é seu presidente. Agora, se ele fala o mestre diz, e a tradução bíblica coloca mestre com M maiúsculo, Messias, diz, ele quer usar o cenáculo da sua casa para fazer, para realizar a Páscoa. Então, até aí, irmãos, vocês veem que o discípulo não conhecia o que era a Santa Ceia. Mas para fazer as coisas de Deus, nesse caso aqui a Páscoa, não pode ser em qualquer lugar, pastor. Então a Páscoa aqui tinha que ser realizada num grande, a Bíblia diz,